Hoje vamos conversar sobre crônica, este gênero que se perde entre o jornalismo e a ficção. Nossa conversa é com Conceição Freitas, cronista do jornal Correio Brasiliense. Ela nos conta como nascem seus textos, as dificuldades cotidianas de um cronista e o prazer de ter toda uma cidade como tema. Na Dica de Leituras, a arte de escrever para crianças. A gente analisa os livros 12 Lendas Brasileiras, de Clarice Lispector, e Devagar e Devagando, de Flávio Carneiro. Agora a gente conversa com Conceição Freitas. Conceição, você é uma cronista e tem um trabalho que é meio danado, né? Essa coisa de fazer a crônica diária, né? Quer dizer, como é esse trabalho do cronista hoje, né? De trabalhar esse texto diariamente no jornal? Bom, Maurício, danada é a palavra precisa, não teria melhor, porque é um sufoco, é uma desconstrução, para usar um termo agora da política, diária, e uma reconstrução diária de si mesmo e do seu olhar para a cidade, para os acontecimentos, para o invisível, para você tentar dar conta todo dia de produzir alguma coisa com razoável qualidade. Porque sendo diário, é como se você todo dia tivesse que fazer vamos supor, fazendo uma comparação meio até insolente, mas é como se você tivesse fazer uma obra de arte todo dia. Quer dizer, o meu talento tem o tamanho dele e tem hora que eu digo, não dou conta. Aí nessa hora desse dia a dia sufocante, eu acabo fazendo uma outra coisa que não é crônica para ocupar o espaço, porque a crônica te devasta, ela consome você, ela te puxa e às vezes não sai nada. Às vezes você está num dia completamente vazio. Aí é complicado. Por isso que a expressão danado foi maravilhosa. E também você tem, quer dizer, o Brasil tem uma tradição muito rica de cronistas, né? Desde o Machado de Assis, João do Rio, o Rubem Braga, os famosos mineiros ali, do Fernando Sabina. Quer dizer, de certa forma, o que esse pessoal lhe espelha quando você vai fazer seu texto? Na verdade, a crônica, para mim, Maurício, para usar também uma palavra sua, é um espelho não só dos cronistas que eu li, mas de tudo que eu li na minha vida, desde as fotonovelas, desde o Recruta Zero na minha infância, sabe? Até os grandes autores, e passando pelos cronistas, porque eu lembro muito de uma expressão do Raduan Nassar, que você tem que ter um olhão para a literatura, um olho para a literatura e um olhão para a vida. Então eu fico buscando, engraçado que isso pode ser até meio herético, mas às vezes a crônica sai da inspiração da linguagem popular, das expressões populares, eu vou construindo o meu texto, embora eu esteja sempre me alimentando dos grandes cronistas, mas não são só eles. Para o meu jeito de escrever, de ser cronista, eu vou buscar em todo lugar. Desde do mais pífio texto até o mais grandioso. Onde tiver alguma coisa que me chama a atenção, eu estou catando, cavucando. É a história da mania que você tem de botar as palavras que um dia você vai usar na tela do computador, né? Eu ainda tenho isso. Eu parei de fazer isso, mas antigamente eu via uma palavra bonita e falava, gente, eu vou deixar essa aqui, um dia ainda uso essa palavra. Uma coisa de brincar mesmo, de brincar, né? Mas eu faço isso, assim, não faço mais, até vou retomar isso, parei de fazer. Quero ler uma palavra que eu nunca ouvi, nossa... E aí, isso não é só palavra de grande autor, não, é palavra popular, provérbio que eu... Essa expressão eu nunca tinha ouvido, aí eu guardo, porque é muito rico, né? Porque o modo de falar das ruas é muito belo, é muito rico, e eu sempre que posso incorporo ao meu trabalho. É aquela coisa, o Arthur da Távola, ele dizia uma coisa curiosíssima, disse, uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa, a gente não pode usá-la de forma nenhuma sem nos taxar de ignorantes, que é Menas. Eu adoro Menas e não posso usar. Tem algumas palavras assim que de certa forma, instiga também o cronista, não é?
Dá vontade de usar, não usei menos, não. Mas ontem mesmo eu ouvi, eu vou tentar lembrar, humildade. Ah, nossa, mas como está baixa a humildade nessa cidade? Aí eu olhei assim para o cidadão e falei, gente, olha só, ele está usando como está baixa a umidade. Mas a humildade está muito baixa e ele estava falando da secura. Achei maravilhoso. Ele vai ouvindo, mas ele não tem o conhecimento, né, da palavra, e ele adapta ao que ele imagina que seja. E acho isso divertido, o jeito que o povo vai se resolvendo com a linguagem, com a língua culta, sabe? Eu acho até encantador, inclusive. Que é uma coisa muito presente na sua crônica. E a sua crônica também traz um aspecto que eu acho interessantíssimo. A Brasília sempre foi a história da Brasília oficial, para usar até uma expressão do Machado de Assis. A Brasília oficial e a Brasília real, né? Você trabalha muito com a Brasília real, né? Aquela Brasília, e termina, de certa forma, buscando um sentimento mais telúrico, mais brincão mesmo da cidade, né? Quer dizer, também isso é um dos aspectos da sua crônica. Quer dizer, como é esse trabalho também? Na verdade, eu tento, novamente usando a expressão que ficou na minha cabeça esses dias, da desconstrução. Desconstruir essa Brasília oficial, essa Brasília que o brasileiro vê com tanta má vontade, né? E aí eu vou atrás, eu vou à rua buscar essa outra Brasília que as pessoas não conhecem, que é essa Brasília de longe, a Brasília da periferia, a Brasília que fala humildade em vez de umidade, a Brasília que chama de Brasília de distrito, lá nos confins, já chegando perto do Goiás, tem gente que não chama isso aqui de Brasília nem de Distrito Federal, é de distrito. Ah, eu moro no distrito, pronto, está encerrado. Então, assim, aí você vai, para mim é uma forma de mostrar que tem uma cidade real, né, feita de brasileiros reais, que não estavam aqui e não se dão conta daquele projeto de utopia de Juscelino, Lúcio Costa, tarará, mas que estão compondo um universo, um planeta, um lugar muito próprio, com uma personalidade muito própria que está se construindo e que a gente tem que ouvir e perceber qual que é, e que não é aquilo que a gente sonhou, mas é aquilo que está se formando. E há um aspecto muito forte nas suas crônicas da leitura histórica da cidade. Quer dizer, as histórias que foram acontecendo, que elas estão fora ali dos compêndios, mas que foram feitas por pessoas fundamentais. O Bernardo Sayão aparece sempre, o Juscelino, o Dr. Hélio Silva, né, que está sempre nas suas crônicas, como pessoas que tiveram uma importância na construção da cidade, mas que tiveram uma vida cotidiana também muito íntima com a cidade. Né? Quer dizer, como é a presença dessas pessoas na sua crônica também? Eu estou fazendo a crônica há mais de 10 anos, né, Maurício? Já perdi a conta, mas com certeza mais de 10 anos. Então, assim, eu passei por várias fases. Eu passei pela fase de encantamento com esses personagens, para mim até então desconhecidos. Escrevi muito sobre eles, né? Lúcio, Sayão, Ernesto Silva, Juscelino, Israel Pinheiro, e todos os caras que passaram por aqui, Glauber Rocha, que filmou aqui, Paulo Emílio, Ciro dos Anjos, que morou aqui, Samuel Ravé, o escritor contista fabuloso e calculista, Joaquim Cardoso, o engenheiro calculista e poeta moderno da melhor qualidade. Então, eu fui descobrindo essas pessoas, fui ficando muito encantada com tudo e fui escrevendo muito sobre elas. Aí agora passou essa fase. Agora a minha fase é um pouco percorrer a cidade e cada dia tentar mostrar o invisível, ou tentar ver aquilo que eu não vi até agora, né? E uma coisa muito engraçada é que, como eu ando muito, eu me surpreendo assim, eu passo 4 vezes na mesma rua. Só na 5ª vez é que eu vou ver aquele prédio naquele lugar. Eu digo, meu Deus, olha como o olhar da gente é viciado. Eu só consegui ver esse prédio nessa 5ª passagem pela rua. Então, assim, a minha tentativa é de cada dia ver a Brasília que eu até agora não consegui ver. E você também tem uma coisa interessante, porque, quer dizer, não é só a Brasília do plano piloto, mas é do Distrito Federal como um todo, né? Quer dizer, como é buscar também essas histórias
Porque o quadrilátero, embora a gente veja pequeno no mapa, ele é bastante grande. É impressionantemente grande. Por que que é grande? Ele é pequeno, ele é menor que... Eu nunca parei para medir, mas deve ser do tamanho do Espírito Santo. Eu nunca parei para medir, uma hora eu vou medir. Mas vou fazer essa comparação. Dá uma crônica essa comparação. Então, assim, é pequeno, são 5.000,8 quilômetros quadrados, mas é tão cheio de um Goiás colonial, de um Goiás antiquíssimo, que você encontra personagens que estão escondidos lá, isolados, há 200 anos falando. Eu já encontrei 2 ou 3 goianos que ainda têm um vocabulário do português arcaico, porque não tem um contato com a cidade moderna, não tem contato com a metrópole, porque continuam vivendo como se Juscelino nunca tivesse aparecido aqui. Então, assim, ao mesmo tempo assustador, né? É encantador encontrar essas preciosidades numa cidade de 2,5 milhões de habitantes, com mais o entorno, 4 milhões de habitantes. E também é uma cidade interessante, porque ela congrega também outros Brasis, né? Você é manauara, eu sou pernambucano, quer dizer, tem esse aspecto diverso das culturas brasileiras aqui, e que você também retrata isso nas crônicas, né? Quer dizer, como é esse aspecto também da cidade? Para mim, tem uma imagem que todo mundo gosta muito de contar sobre Brasília, quando chega aqui, começa a se acostumar com a cidade, que é assim, você está numa mesa de bar no Beirute, aí você pergunta, de onde você é? Eu sou de Minas, eu sou de Belo Horizonte, eu sou de Porto Alegre, eu sou de... Né? Aí você vê numa mesa só vários Brasis. Mas o que mais me encanta é eu ir em qualquer lugar, na Ceilândia, em São Sebastião, em Santa Maria. De onde você é? Eu sou de Tucunaré das Rochas. Estou chutando o nome que eu não sei nem se possivelmente não exista. Então, assim, é todo... Sabe, cada pequeno município desconhecido do Brasil parece que tem um representante aqui. Porque cada hora eu descubro uma cidade, me falam de uma cidade que eu nunca ouvi falar e que o cidadão veio para Brasília pegar o seu quinhão de progresso, de prosperidade, de modernidade. É como na Sinfonia da Alvorada tem uma hora que o Vinícius começa a cantar essas cidades. Fala até de Catende, de onde eu nasci. É maravilhoso. A letra de Sinfonia da Alvorada do Vinícius é retumbante de belo. E exatamente isso. Aqueles brasileiros que vieram, eles continuam vindo, porque eles sabem que aqui tem riqueza. Eles sabem que aqui tem oportunidade. E o entorno do DF é a região que mais cresce no Brasil, exatamente porque os brasileiros continuam apostando que aqui eles vão encontrar prosperidade que não encontraram lá. Quer dizer, em 10 anos fazendo essa crônica, você descobriu 1.001 histórias, digamos assim, né? Quer dizer, como é que você cata essas histórias e como é que essas histórias você bate o olho ali e diz, olha, é uma crônica, né? Ai, é tão difícil de dizer. É quase como alguém explicar como é que surge um personagem na hora que ele está criando um livro, uma ficção, né? Porque é muito intuitivo, sabe? Assim, e aí tem a ver com o meu jeito de ser, com aquilo que me encanta, com aquilo que eu estou procurando, ou com a angústia daquele momento, né? Ou com a aflição, ou com a dúvida ou com a raiva daquele momento. Sei lá, tem a ver muito com eu suponho, inclusive, eu estou aqui tentando responder sem saber exatamente como responder de verdade, porque não sei, bate, eu digo, isso aqui dá uma história. Aí, hoje mesmo eu recebi um e-mail, e eu recebo umas coisas, Maurício, que são absolutamente encantadoras. Eu recebi um e-mail de uma professora de uma escola classe de Ceilândia, que ela é negra. Aí ela me manda a foto, ela com a família dela, a mãe, os 8 irmãozinhos negros, numa situação de extrema pobreza, não sei qual é a cidade satélite, e que aí ela conta que ela ia para a escola e ela era vítima de preconceito, e ela se considerava a pessoa mais feia, mais sem talento, enfim, era como se ela se achava quase como se não fosse um ser humano diante dos coleguinhas. Aí vem uma professora daquela sala e começa a tratá-la como gente, olhar para ela e tratar, e começa a trazê-la para perto,
pôr a menina no colo, a ensinar as coisas para a menina, a dar uma atenção especial para essa menina. Essa menina hoje é professora de uma escola classe de Ceilândia e está com um projeto chamado Mulheres Inspiradoras, que é levando para os alunos histórias de grandes... pediu aos alunos do 9º ano dessa escola, que é Centro Fundamental, Centro de Ensino Fundamental, que cada um escolhesse no seu relacionamento pessoal uma mulher inspiradora e escrevesse sobre ela. Sabe, é encantadora. Aí as pessoas vêm me trazendo essas coisas. Isso para mim vale tudo, vale tudo. E sua experiência como jornalista? Você foi jornalista muitos anos também. Quer dizer, como é que essa experiência acaba lhe favorecendo na crônica? Eu sou jornalista, eu sou repórter. Aí, qual é a sua profissão? Repórter, cronista. Não faço nenhuma questão de que me qualifiquem como cronista. Não tem a menor importância para mim. Eu sou repórter. E é nessa condição que eu escrevo. Se eventualmente calha de eu ter a sorte de aparecer uma veia de cronista ali no texto, maravilha. Fico super feliz, eu consegui. Mas se não, eu sou fundamentalmente repórter. Minha profissão de fé. Então, eu estou o tempo inteiro procurando assunto, procurando pauta, procurando histórias, procurando pessoas que descobrem o sentido de viver nas situações mais difíceis. E a repercussão dessas crônicas, né? Você falou, você recebe muitos e-mails, né? Quer dizer, como é essa repercussão junto ao público? Como é essa troca? Ao longo desses anos, foi um dos grandes tesouros. Se eu guardo algum tesouro dessa minha experiência profissional, da minha carreira, da minha vida profissional, 30 anos de jornalismo, são esses e-mails. Assim. Semana passada, sabe o que eu recebi? Eu chego na redação, tem um saco plástico do supermercado com um monte de frutinhos desse tamanho dentro, esverdeados, e eu sem óculos falei, nossa, goiabinha branca, amo goiabinha branca, mas era uns 5 quilos, vamos dizer assim. Aí eu provo, não era goiaba, que diabo é isso? Aí, era jambo do Cerrado, que eu não sabia nem que existia, é uma corzinha verde, e um bilhetinho de um leitor dizendo que gosta muito das coisas que eu escrevo, e sabe que eu gosto de frutos do Cerrado, porque eu escrevo sobre ele, e trouxe da chácara dele esse jambo do Cerrado, que ele apostava que eu não conhecia. E realmente eu não conhecia. Então, assim, umas coisas que acontecem que valem tudo, valem todos os aborrecimentos e as desilusões que a profissão nos traz, infelizmente. E o processo criativo mesmo, né? Quer dizer, é apanhar histórias de todos os lados, né? Tudo bem, e tentar criar um texto que, de certa forma, transmita esta emoção, né? Quer dizer, dentro do computador, como é esse processo mesmo? Pois é difícil também, essa outra pergunta que vai ser difícil de responder, porque eu fico meia hora em silêncio, eu sou muito de fazer bagunça em redação, eu amo redação, eu sou bicho de redação, mas tem meia hora que eu não converso com ninguém, embora a redação seja muito grande, não sei o quê, muito barulho, e aí eu começo a escrever. E aí eu não penso em Dostoiévski, eu não penso em Nabokov, eu não penso em Rubem Braga, eu não penso em Clarice, eu não penso em Nelson, eu não penso em João do Rio, eu não penso em Rubem Braga, em Otto Lara Rezende, eu não penso em ninguém, eu fico ali tentando achar um jeito, achar uma saída, transformar o que povoa minhas emoções num texto razoavelmente legível, interessante. E aí não tenho a ousadia de fazer um grande texto. Que sai em texto bom, eu sei avaliar o meu valor. Sai, e eu fico muito feliz quando sai. Mas tem hora que eu não dou conta, não sai. Sai um texto ali que eu vou preencher o espaço. E digo, bom, é o que deu pro dia. Né? E como naquela época eu gosto muito de contar essa história, que na época do Rubem Braga, eles cada um, né, um no Cruzeiro, outro na Manchete, outro não sei aonde, aí um dia dava pane na cabeça de um. Aí eles se comunicavam, não tinha internet, devia ser por telefone, rapaz, me empresta uma crônica aí, pelo amor de Deus, porque hoje não está saindo nada. Aí o cara emprestava, mandava por fax, sei lá como, e o outro. Naquela época tinha uma
como é que eu digo a palavra? Uma confraria, quase. Era uma confraria, era um despojamento que a gente não tem hoje. A gente hoje é muito cioso da nossa autoria, de nosso, né, do que, o que eu faço é meu, olha como eu tenho valor. E naquela época a coisa era mais boêmia, digamos assim, né? E, então eu acho muito legal. Só que hoje eu não tenho para quem pedir emprestado uma crônica, eu tenho que fazer a minha. Está mais complicada. Tá muito... E o Nelson Rodrigues ainda sofreu, coisa que ele se levantava para tomar café, alguém sentava e escrevia 3, 4 linhas para ele, ele voltava e continuava a crônica da lida. Aliás, o Nelson Rodrigues é uma coisa, você lê os textos do Nelson Rodrigues, é uma explosão de talento e de ferocidade, né, e de virilidade intelectual, né, virilidade moral, né? Não sei se moral é a palavra melhor, mas é uma coisa, o Nelson me arrepia. Os textos do Nelson, que eu nem sei se chamo de crônicas, mas os textos diários dele são assim, assombrosos, em qualquer circunstância que você os leia. Era fantástico. Né? Conceição, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Foi ácido, eu achei que fosse mais difícil. Obrigada, Maurício, por ter lembrado de mim. O mistério de escrever textos infantis. O desafio foi enfrentado por escritores como Monteiro Lobato e Clarice Lispector. Em 1976, Clarice foi convidada para escrever um calendário e recontou 12 histórias bem brasileiras. Os textos, agora reunidos no livro 12 Lendas Brasileiras, Como Nascem as Estrelas, lançado pela Rocco e ilustrado por Suriara, traz a singela beleza do nosso universo mítico para mais perto das novas crianças. Neste universo circulam gentes e bichos de todos os cantos do país. São índios, escravos, senhores mandões, santas e estrelas. Todos os aspectos humanos cabem nestas narrativas modestas. Todas têm um sentido maniqueísta, mas Clarice sabia muito bem suavizar as misérias com toques de poesia. Mesmo quando fala de tragédias, como na lenda do Negrinho do Pastoreio, ela ameniza o falar, sem perder o sentido da verdade, e finaliza o livro com o que chama de uma lenda verdadeira, a história do nascimento de Cristo. Aqui não importam as crenças da autora. A fortaleza dos textos está exatamente na forma crível com que Clarice fala as crenças das gentes do Brasil. Este desafio de falar de maneira convincente e encantadora para as crianças continua instigando os autores. É o caso de Flávio Carneiro. Ele apanhou um fato banal, 2 bonecos de pano de uma sobrinha, para criar o texto de Devagar e Divagando, lançado pela Rocco e ilustrado por Flávio Fargas. Os bichos de pano, uma tartaruga e uma vaca, na história, vão manifestando seus desejos e provocando a reação de quem com elas convivem. Flávio, mesmo falando com a imaginação fértil das crianças, criou um enredo factível. As 2 personagens estão tristes por se encontrarem distantes de suas supostas realidades. A tartaruga quer o mar, a vaca um bom pasto, e sua dona, Elisa, se dispõe a realizar os desejos. É aí que reside, talvez, o jeito de se dizer verdades às crianças. Flávio parte do mais banal, do mais prosaico, para dizer de solidariedade e desejos, embora seu princípio básico seja mesmo contar uma boa e velha história. 2 bons momentos de nossa literatura infantil, 12 Lendas Brasileiras, de Clarice Lispector, e Devagar e Divagando, de Flávio Carneiro. O Leituras de hoje fica por aqui, e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.